A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos amigos, irmãos, irmãs, nossos telespectadores. Nós queremos agradecer a audiência. Estamos trazendo mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás do SEJA. Nossos cultos, as nossas reuniões são aos domingos, 19 horas, e já estamos com as nossas portas abertas, com as restrições. Temos ali o álcool gel, obrigatório uso de máscara, mas é o culto público que já está permitido se reunir. Tá? Você é o nosso convidado, e também temos a nossa escola dominical, e agora temos um estudo bíblico na igreja, na quinta-feira à noite, às 20 horas. Esse estudo era nos lares, mas por precaução estamos fazendo ali na igreja, tá? E também transmitimos os nossos cultos, principalmente o culto do domingo às 19 horas, pelas nossas plataformas digitais, o Facebook e o Instagram. Tem aí o endereço na tela para você, Facebook e Instagram, o mesmo endereço, Igreja Presbiteriana de Lages, tudo junto. Ali, 19 horas, então, nós transmitimos ao vivo o nosso culto. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né, a da Clínica Vida Nossa. Então, na Clínica Vida Nossa, ali na Rua Correia Pinto, em frente às estátuas do Correia Pinto, tem o Dr. Fernando Geber, que é dentista, e a doutora Vanessa Geber, que é uma médica que trabalha com a ultrassonografia e Doppler. Então, nós agradecemos aos nossos patrocinadores, aos nossos colaboradores também. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando, iluminando a nossa mente, aquecendo os nossos corações com a sua palavra. Oremos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Obrigado por mais um dia de vida, mais um dia em que a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovaram. Nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção agora, que o Senhor nos abençoe no estudo da tua palavra, na reflexão sobre ela, e onde ela chegar, ó Deus, seja bênção para as famílias, para as vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, no programa da semana passada que nós fizemos, começamos uma reflexão sobre a vida, né, do cristão. Na verdade, é uma continuidade já desde Atos dos Apóstolos. Estamos aí num tema, né, da perseguição da igreja, desde Atos capítulo 4, quando a gente viu ali as autoridades perseguindo, né, os apóstolos, e depois a pregação dos apóstolos, a conversão e mais a atuação do Espírito Santo através da igreja, da pregação do Evangelho. Ela é uma pregação benéfica ao povo, né? Então, o povo, de um modo geral, tem se achegado ao Evangelho, tem sido liberto, tem sido curado, e mesmo diante desses benefícios, a igreja de Cristo, os seguidores de Cristo, enfrentam uma oposição das autoridades. Então, nós vamos continuar nessa meditação, nessa reflexão, olhando para a vida do apóstolo Paulo, como a gente fez, já começamos na semana passada. Hoje nós vamos reler o texto que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a igreja dos Coríntios, e essa igreja tem alguns questionamentos quanto à autoridade do apóstolo Paulo, né? Mas ele começa a explicar, ele defende o seu apostolado, e ele diz que tudo aquilo que o formou, toda a sua jactância, como ele mesmo fala, né? Ou seja, aquilo que lhe dá orgulho, ele diz que aquilo tudo não passa de uma fumaça, uma vaidade, e que o que realmente interessa
é nós nos aproximarmos de Cristo e Ele sim vai nos usar com todos os nossos predicados, com todos os nossos defeitos, mas tudo isso que nós somos, que nós temos, usados para a glória de Deus, se torna um instrumento nas mãos de Deus para levar benefício, principalmente a salvação àquele que está sofrendo. Então, nós vamos ler um trecho aqui, que a gente vai repetir a leitura da semana passada, que é 1 Coríntios, então, 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Então, segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 a 18, ele diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como também está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, o desígnio e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, queridos. Então nós louvamos a Deus pela sua palavra e nós vemos aqui um depoimento do apóstolo Paulo, primeiro sobre o seu ministério e aquilo que nós falamos, né? Ele se apresenta não como alguém que acha que é capaz por causa das suas capacidades, que é capaz não por causa da sua formação. Ele diz que tudo isso, toda a formação dele é válida, sim, para ser usada por Deus, mas essa validade, ele diz que é em vaso de barro, né? Então não tem uma validade extraordinária, ela está sujeita aí à manipulação de quem está dominando esse vaso. Então Deus usa esse vaso, ele se deixa usar por Deus, ele confia nos planos de Deus e ele sabe que mesmo assim enfrentará problemas, enfrentará desafios, enfrentará oposições, enfrentará a morte. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra muita coragem e uma das coisas, né, a única coisa que a gente conseguiu fazer uma reflexão no programa passado foi o primeiro ponto, que é uma coragem para lutar, né? Então essa luta que o apóstolo Paulo diz que está enfrentando, que todo crente vai enfrentar, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então essa comparação entre ânimo e desânimo, né, tribulação e angústia, né, que ele faz, é uma questão de
entendimento de que nós estamos sim passando por problemas difíceis, problemas que nos tiram a paz, problemas que nos colocam de frente com a morte, mas ele diz que não fica angustiado. A tribulação, sim. Atribulado, sim. Não tem como nós não sermos atribulados, mas tem como nós não ficarmos angustiados diante dessa tribulação. E uma das formas de nós vivermos desse modo é tendo conhecimento disso, de que a nossa vida ela está sujeita às tribulações. Todos nós estamos sujeitos à tribulação. Mas mais importante é sabermos que quando nós confessamos a nossa fé, ela se torna ainda mais evidente essa tribulação por causa do nome do Senhor Jesus. E ele diz, perplexos, porém não desanimados. A perplexidade se dá pelas novidades das coisas, né? De repente a gente não está preparado para o tamanho da tribulação ou para a situação que se apresenta como tribulação. Mas isso não nos desanima, porque nós sabemos que essas lutas, essas tribulações que se apresentam, elas são parte efetiva das nossas lutas, né? Perseguidos, porém não desamparados. Isso é uma verdade tremenda, né? A Igreja de Cristo, tanto é que esse é o tema da próxima mensagem, né? A perseguição aos cristãos, né? Eu usei até um trocadilho com uma comédia da televisão, né? Uma série de televisão, que todo mundo odeia o Cris, né? E eu não entendia direito aquilo ali, né? Eu achava que era um exagero até do autor, mas conhecendo o autor e conhecendo a história dele e o que a história conta sobre ele contando a sua história, tá certinho o tema. Todo mundo odeia o Cris porque o Cris ele não se vitimiza e ele não é fruto do meio, né? Então, existem ainda teses defendendo que as pessoas são fruto do meio. Elas são fruto do meio se elas quiserem ser frutos do meio, né? Então o Chris Rock, né, que é esse artista, ele vai contar a sua história da infância num bairro pobre, negro, estigmatizado, mas ele mostra que ele, por ser negro e morar naquele bairro, ele não é nem bandido, nem uma má pessoa, a família dele não é uma família disfuncional, né? O pai trabalha para sustentar a família, com 2 empregos e tal, mas essa é uma discussão que a gente vai ter no próximo programa, né? Mas ali, nós já vamos abordar exatamente isso, né? Todo mundo odeia o cristianismo. O cristianismo, sim, é o alvo de todos, todo o mundo, né? Então, na série Todo Mundo Odeia o Cristo, eu coloquei todo o mundo odeia o cristianismo. Então o mundo é oposto ao cristianismo. Ou melhor, o cristianismo, o que Jesus prega e nos ensina, é oposto a tudo que o mundo prega. Então, nós não somos desamparados, porque esse Deus que nós servimos, ele é o nosso amparo, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente na tribulação. E, por último, ele coloca aqui, abatidos, porém não destruídos. Podemos sim nos abater, é natural do ser humano se cansar, ou se abater, ou ficar, né, perplexo, mas não nem desamparado, nem destruído, né? Pelo contrário, o Senhor renova a nossa situação, o nosso ânimo, e esse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele mostra essa faceta do crente que se renova no Senhor. Ele tem coragem para lutar e tem coragem para viver. O assunto aqui do texto ele é bem claro, né? O apóstolo Paulo ele está falando sobre a vida de quem abriu mão da sua vida. Olha que paradoxo, né? Ele diz assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não é? Então, a gente sempre fala, né, a morte de Jesus foi uma morte vicária.
Ele morreu no nosso lugar, porque nós é que merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então essa morte vicária, ela é explicada pela expiação, pela a lei judaica da expiação, principalmente na figura do bode expiatório, né? Que uma vez por ano o sacerdote ia lá, imputava sobre um bode os pecados daquela pessoa, e tinha um outro bode que era um bode que era sacrificado, e o outro bode ia para o deserto, né? Então o bode expiatório é aquele que levava sobre si os pecados, e ele era morto ali. Então esse nosso entendimento da troca da vida, quem abre mão da sua vida ganhará, mas quem busca ganhar a sua vida perderá. Foi o que Jesus falou. Então ele diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, o desígnio e efeito das aflições. O apóstolo Paulo nos mostra aqui que, no seu entendimento, a vida em Jesus Cristo era uma vida não somente para existência, mas era uma vida para frutificação, né? E essa frutificação, ela diz respeito à vida como um todo, e não só ganhar pessoas como frutos. Mas quando nós falamos em fruto da nossa vida, a gente está acostumado sempre, quando fala fruto, em produção, né? Em apresentar alguma coisa. Mas quando a Bíblia, o apóstolo Paulo se refere a fruto, ele vai falar sobre o que o Espírito Santo faz em nós. A transformação que o Espírito Santo opera em nós, tirando todas as ações e manipulações do antigo homem, do velho homem, né? Quem eu era. Mas depois, quando eu encontro com Cristo, eu me desfaço, ou ele usa a figura de se despir do velho homem. Você tira de sobre si aquela pessoa que você era e se renova, e se reveste em nova criatura, né? Então há uma transformação. E essa transformação, ela diz respeito a você dominar a sua ganância, a você deixar os debates, as falácias, as mentiras, né? As discussões, as divisões, são todas obras da carne. E essa renovação que Deus nos dá através do Espírito Santo, ela nos torna aptos diante da vida, produzindo o fruto do Espírito Santo: bondade, benignidade, domínio próprio, em todas as áreas do domínio próprio. E aí, em certo momento, o apóstolo Paulo escreve uma carta chamada Carta aos Filipenses, e ele diz assim, no capítulo 4, a partir do versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus por isso, né? Então, a transformação que o Espírito Santo faz em nós, esse fruto do Espírito, ele nos leva a uma vida de contentamento, de saber que nós vamos enfrentar as tribulações, mas também nós vamos passar por momentos de muita abundância. Mas esse não é o objetivo. Nós sabemos disso para glorificar a Deus, tanto faz o momento, se estivermos passando pela tribulação, ou se estivermos passando por um momento de mansidão, de abundância, nós estaremos conscientes de que tudo isso é Deus que provê, não é? E por último, ele tem coragem
finalmente para morrer. Então ele tem coragem para lutar, coragem para viver, mas principalmente coragem para viver. Tem muita gente que não tem coragem para morrer, né? Está morrendo de medo de morrer. Então esse medo, ele vai descrever aqui que, a partir do versículo 16, né, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, é interessante fazer um parênteses aqui, esse corrompa, corromper, né? A gente está acostumado com o termo corrupção, que é só roubar, né? Mas principalmente nessa linguagem que a Bíblia usa, corrupção aqui quer dizer deterioração. Mesmo que o nosso homem exterior envelheça, se deteriore, não consiga fazer mais as coisas, como era o caso do apóstolo Paulo. Ele já estava com uma deficiência visual muito profunda, muito grave, ele precisava de auxílio já. A sua saúde também não era muito boa, né? E ele diz que, mesmo diante desse homem que está se corrompendo, que está se deteriorando, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então a coragem para terminar a vida desse modo sublime que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele descreve isso muito bem quando escreve ao seu aprendiz, o jovem pastor Timóteo, na segunda carta, uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreve, quem sabe a última, de acordo com alguns comentaristas, ele diz assim, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. Então, o apóstolo Paulo, ele contempla a sua vida como um servo de Deus, dizendo, a missão que Deus me deu foi essa. E quão feliz é aquele que percebe esse momento da sua vida, de que agradou a Deus, de que serviu a Deus, e que a morte não é uma penalidade, mas é uma vitória. A morte não é uma punição, mas essa morte foi vencida na cruz pelo Senhor Jesus. E ele almeja a ressurreição com todos os santos, mas ele tem coragem no final da sua vida para não abrir mão da sua fé. Infelizmente tem muita gente que chega no final da vida e teve uma vida exemplar, mas chega no final da sua vida, ele sucumbe ao medo, né? Ele abre mão da sua fé, ele procura todos os meios para continuar uma sobrevida, pagando qualquer preço, abrindo mão da sua fé, abraçando toda e qualquer promessa de sobrevida, né? Então, a coragem para morrer também, ela é uma característica dos crentes, uma característica de quem entendeu o seu papel e a sua missão. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente.
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.